Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Eu quero agradecer a Deus porque Ele sempre ouve as nossas orações e porque Ele perdoa os nossos pecados. E peço a Ele que nos ajude a perdoar, assim como Ele nos perdoa, né? Quero compartilhar com vocês um sermão que Deus me deu, cujo nome é Voz Profética. Vou começar fazendo as leituras aqui e depois a gente vai entrar nos tesouros escondidos que foram revelados da palavra de Deus. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 1. Se você puder, acompanhe aí com a sua Bíblia também. Eu vou ler alguns versículos. Vamos começar com o versículo 11. Diz assim: Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? O versículo 12 diz assim: Agora vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. Versículo 13: Vá perguntar ao rei: Ó meu rei, meu senhor, não juraste a tua serva, prometendo: Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono? Porque então foi que Adonias se tornou rei. 14. Diz assim: Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. Versículo 16. Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei. Vamos dar uma puladinha lá para o versículo 21, que diz: De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. Vamos agora lá para o versículo 28, que diz assim: Então o rei Davi ordenou: Chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. Pula um pouquinho lá para o 30 e veja o que a Bíblia diz: Sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no trono em meu lugar. Preste muita atenção no que aconteceu nos versículos 40, 41, 42 e 43. E todo o povo o acompanhou, tocando flautas e celebrando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: O que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? Falava ele ainda quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar, e Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. Somente o verso final do versículo 45, que eu chamo de parte C, diz assim: É esse o barulho que vocês ouvem. E para a gente finalizar, o 46 diz: Além disso, Salomão já se assentou no trono real. Quero compartilhar com vocês agora rapidamente o contexto dos fatos históricos que estavam acontecendo antes da leitura desses textos que a gente acabou de fazer. Se você pegar a sua Bíblia convencional, você vai perceber que antes do livro de 1 Reis está o livro de 2 Samuel. Acaba ali no capítulo 24, mas se você pegar a Bíblia cronológica de estudos, você vai ver que a ordem não é exatamente essa. Ou seja, o que acontece no final de Samuel
de 2 Samuel 24, não são os fatos que antecedem esse momento de 1 Reis, capítulo 1. Como assim, Tâmara? Eu tô ficando confusa. Eu vou te explicar. A Bíblia, ela foi escrita em períodos diferentes e depois os livros foram agrupados de acordo com fatos históricos, menções, datas, etc e tal. E a Bíblia cronológica é uma das poucas Bíblias que organizam os livros de acordo com as datas que de fato foram escritas ou escritos. Então, de acordo com os estudos feitos na Bíblia cronológica, o fato que antecede 1 Reis está registrado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, e não no último capítulo de 2 Samuel. E o que está acontecendo, então, lá em 1 Crônicas 29? A Bíblia relata que Davi estava fazendo um culto de ação de graças, um culto de louvor e de oração, celebrando, matando bezerros e festejando com os seus aliados, com os sacerdotes, com os levitas. E ele também declara que ele considerava Salomão muito jovem ainda para assumir o trono, o que dá a entender que existia então um desejo e uma promessa em Davi de consagrar seu filho Salomão como o novo rei, embora ele não fosse o filho mais velho. Antes de acabar 1 Crônicas 29, acontece uma diferença entre fatores, o que significa dizer que, mais ou menos no versículo 20, se encerra um acontecimento. Então, começa a vir o momento da vida que Davi envelhece e está nos seus últimos anos de ouro de reinado. E aí sim, o restante de 1 Crônicas 29 com o começo de 1 Reis se combinam nos acontecimentos históricos. Em outras palavras, para simplificar, depois desse culto de ação de graça, Davi envelhece, adoece e está perto de morrer. E aí no livro de 1 Reis, capítulo 1, nos primeiros versículos, antes do verso 11, acontece uma traição. O filho de Davi, Adonias, se levanta com rebeldia para tomar o trono do seu pai. Nem Davi sabe, nem Batseba, nem Salomão, nem o profeta Natã. De forma oculta e escondida, ele arma um cenário de autoconsagração e ele está ali festejando quando, às pressas, Davi fica sabendo do acontecido. A gente acabou de ler aqui, através de Batseba, do profeta Natã, e ele interrompe a festa da rebeldia com uma nova notícia. Agora quem reina é meu filho Salomão. E lá no finalzinho de 1 Crônicas 29, acontece um segundo festejo de coroação a Salomão. Veja, se você pesquisar, é como se Salomão tivesse sido consagrado 2 vezes. A primeira parece que não foi tão válida assim, foi às pressas, foi corrida, mas a segunda foi feito muito parecido com o culto de ação de graça de Davi, com louvores, com oração, com sacrifícios. As pessoas festejaram e pela segunda vez, é o que está escrito, nomearam Salomão como rei. Esse é o contexto de tudo que está acontecendo na história que a gente acabou de ler. E eu quero fazer aqui com vocês algumas aplicações que eu creio que vieram ao meu coração como uma revelação de Deus e tenho certeza que Deus vai falar com vocês aí do outro lado. Vamos então analisar versículo por versículo? No verso 11, o autor de Reis nos conta que Natã foi até Batseba e lhe fez uma pergunta. Então, para entender esse texto, eu quero convidar vocês a fazer uma aplicação simbólica. Naquela época, Natã era um homem e também um profeta. Então, a figura dele representava a voz de Deus, a voz profética. Para nós, Natã já não existe mais. Então, como eu posso aplicar esse texto ao meu coração? Natã aqui, para mim e para você, representa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, para Batseba, Natã foi até ela falar alguma coisa. E para mim e para você, a palavra de Deus está aqui para nos dizer uma novidade e uma informação. No texto está escrito que ele foi até ela fazer uma revelação, perguntar a ela se ela sabia o que estava acontecendo, que era algo em oculto, e ela não sabia.
E eu quero te dizer com isso, então, que a palavra de Deus, que essa voz profética, traz luz a tudo aquilo que acontece em oculto. E a gente confirma isso nos textos de Hebreus e Lucas, no capítulo 4 e no capítulo 18. Olha o que está escrito. Hebreus 4:13 diz: "E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar", de acordo com a versão Almeida Revista e Corrigida. Já o versículo 17 de Lucas 8 complementa dizendo: "Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz." Essa é na versão NVI. Meus amigos, não se enganem. A palavra de Deus tem o poder de revelar até intenções e desejos mais escondidos em nosso coração. Veja, a Bíblia diz que ele foi até a ela. O que eu entendo com isso? Que Deus, representado aqui pela figura de Natã, é um Deus. O nosso Deus é um Deus que se auto-revela. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do cristianismo, não é um Deus que é encontrado pelos homens. Não, de acordo com a teologia, existe uma auto-revelação que se dá de duas formas. A primeira forma que Deus se revelou foi na sua criação. É como um artista que fala através de sua assinatura. Mas, por causa do pecado que entrou no mundo através de Adão, essa comunicação de Deus através da sua criação ficou meio obscura, e então Deus decidiu se revelar de forma mais clara e verbal, fazendo com que o verbo se tornasse carne, Jesus, e habitasse entre os homens e revelasse o céu, a vontade de Deus, a paternidade de Deus, os desígnios de Deus e o desejo de Deus para cada um de nós. Então, esse é o Deus com quem nos relacionamos, um Deus que se revela. A Bíblia também diz aqui que Natã teve uma atitude. Ele poderia ter ficado orando. Ele ficou ali, sabendo da novidade que Adonias foi consagrado rei. Ele era um profeta, ele poderia espiritualizar aquela situação e profetizar, e orar, e declarar. Mas ele era um homem de fé, mas também um homem de ação. O profeta Natã está nos dando um exemplo de que nós, como cristãos, precisamos também ter essas características. Fé, oração, profecia, declaração, mas também nós precisamos nos posicionar e ter atitudes na direção daquilo que nós sabemos que é o certo a fazer. Veja que Tiago, capítulo 4:17 diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Deus está falando conosco nesse dia sobre a importância da gente parar de espiritualizar tudo, sobre a importância da gente sair do lugar da passividade e começar a tomar atitudes, tomar decisões que são assertivas e que estão associadas à verdade, à justiça, a um desejo de fazer aquilo que precisa ser feito, no tempo que precisa ser feito. Então, basicamente, o que Deus está dizendo para mim e para você é: imite a minha palavra, imite as coisas de Deus. E nas coisas de Deus não há passividade, há energia, há ações na direção daquilo que é o certo a ser feito. E então, depois de se aproximar de Batseba, representando para nós um Deus que se revela, um Deus que a gente não tem acesso por causa dos nossos esforços e por causa das nossas atitudes de sacrifício para encontrar Ele, depois de se revelar, a Bíblia diz no versículo 12 que Ele diz a Batseba: vem. Ou, em algumas versões, agora eu vou dar a você alguns conselhos para salvar a sua vida e a vida do seu filho. Primeiro passo na revelação do divino e do sagrado é dado por Deus. É Ele que vem até a gente e se revela. É Ele que tira as escamas dos nossos olhos. É Ele que nos mostra quem é a pessoa de Jesus. Mas o segundo passo nesse relacionamento de conhecer a Deus é dado por nós. É um convite que Deus faz para cada um de nós. Ele diz: venha, agora eu quero te dar conselhos. Eu já me revelei, eu já mostrei para você quem eu sou, mas agora eu estou esperando a sua atitude
em vir na minha direção, ouvir os meus conselhos. No mesmo versículo, na versão Almeida Corrigida, o autor registra o verbo vem e diz também deixa-me. Deixa-me te dar conselhos. Aqui Deus está falando conosco o seguinte: eu desejo te orientar. Deus é um Deus pessoal, é um Deus relacional. Ele não quer só se revelar para você saber que Ele existe. O nosso Deus é um Deus íntimo e Ele deseja que você se aproxime da sua palavra, aqui representada por Natan. E Ele deseja que a gente se aproxime dessa palavra e que a gente se relacione com Ele para ouvir os seus conselhos. Curiosamente, há também um convite da sabedoria na Bíblia Sagrada e ela é feita inclusive pelo próprio rei Salomão. É um convite feito no capítulo 1 de Provérbios. Coincidência, né? Nós estamos vendo o capítulo 1 de 1 Reis. É como se Deus estivesse falando sobre uma prioridade. Qual é o primeiro capítulo da sua vida? O que você faz quando você acorda? Qual é a sua prioridade? O que é primeiro para você? Você tem ouvido a sabedoria de Deus? O capítulo 1 é um convite da sabedoria. E essa mesma sabedoria na Bíblia, a Bíblia diz que ela grita pelas praças e pelas esquinas procurando alguém que possa dar-lhe ouvidos. Talvez você pergunte para mim, Tâmara, como eu posso dar ouvido à sabedoria? Por onde começar? A Bíblia também tem resposta para isso e ela diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Veja, temor ao Senhor é traduzido com o conceito de respeito profundo, admiração, humildade diante de algo que é grandioso. É totalmente diferente de um medo paralisante. É uma atitude carregada de honra e de consideração por alguém que tem muito valor. Então, se você deseja se aproximar de Deus, ouvir a sua voz, ter sabedoria, comece pelo temor. Comece por uma atitude de respeito, de reverência e de consciência de que você é pequeno e Ele é grande. Vamos ver o que diz o verso 13. O verso 13 já traz pra gente um novo verbo. Se no versículo 11 a Bíblia começa dizendo que Natan foi até Batseba e a gente já entendeu que é o Deus que se auto-revela, no versículo 12, Natan, representando Deus, diz: vem. O segundo passo do relacionamento, né? Chamando a mim e a você para perto, para ouvir os seus conselhos. Mas no versículo 13, o escritor diz: vá, vai, pergunta ao rei Davi: ó meu senhor, você não prometeu que Salomão reinaria no seu lugar? O versículo 13 é uma ordem do profeta Natan a Batseba, dizendo: vá até Davi, seu marido. Sabe, mulheres, aqui eu queria fazer um parêntese especial para as mulheres. Aqui é aquele momento difícil que nós precisamos ir ao encontro dos nossos maridos, ter uma conversa séria com eles. Mas esse texto não é só para as mulheres, sabe, homens, sabe, filhos, sabe, pessoas que estão aí do outro lado. Aqui a voz profética, a palavra de Deus está nos instruindo a algo. E Ele está dizendo: vá e reproduza aquilo que eu estou falando com você. Não se engane, porque essa não é uma tarefa fácil. Batseba podia ter dito: poxa, profeta, vai lá falar com ele, ele vai te ouvir. Você é o profeta Natan, é a voz de Deus. É o que muitas vezes a gente faz, a gente quer terceirizar aquilo que é nossa responsabilidade. A gente quer que a nossa mãe vá lá como vó e oriente o nosso filho, quando eu é que deveria orientar o meu filho. A gente quer que a nossa sogra vá lá e converse com o nosso marido. A gente quer que o próprio Deus desça e faça coisas por nós que nós não estamos dando conta de fazer. E aqui eu creio que o Senhor está nos falando através dessa mensagem que Deus quer que você coopere com aquilo que Ele já está fazendo. Esse momento da vida de Batseba dizia respeito a ela. Natan vem até ela dizendo: eu vim aqui te dar conselhos para salvar a sua vida e a vida dos seus filhos. Sim, é interesse de Deus te salvar,
te proteger, prover, cuidar do seu futuro. Sim, Deus tem interesse em intervir, em colaborar, em participar para que você tenha uma vida melhor, mais confortável, mais saudável. Mas a pergunta é, e você? Você também está disposto, interessada a cooperar com essa vontade de Deus? Ou a gente quer que Deus faça tudo sozinho? E o profeta está dizendo, agora é você, agora é com você, é sua vez. Eu vim aqui, me revelei para você. E agora é você que vai lá reproduzir aquilo que eu te falei. Será que nós temos coragem para fazer isso? Sabe, muitas vezes haverá resistência dentro de nós e fora de nós. Quantas vezes Deus nos orienta e nos fala coisas das quais nós pensamos, e se? Sabe, Deus está te dando uma direção para você pregar, para você fazer uma viagem, para você dizer tal coisa, e você pensa, e se não for bem aceito? Sabe, você está precisando de provisão, de providência, de alimento, de crescimento financeiro, e Deus está te dando uma direção, coloca um currículo, vá trabalhar, abra uma empresa, faça alguma coisa, e você está preso no e se não der certo? E se não aceitarem o meu currículo? Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo isso pra gente. Que não vai ser fácil, mas Ele está nos dando uma ordem, vá e faça. Vá e reproduza. Vá e diga, porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Às vezes, a exemplo de Batseba, nós precisamos lembrar a outra pessoa das promessas que ela fez e que ela não está cumprindo. Precisamos lembrar algumas pessoas de que elas estão sendo omissas. Às vezes nós precisamos ser esse porta-voz de Deus para lembrar a um rei, a um pastor, a um esposo, a uma amiga, a um chefe, que aquilo que nós acordamos, aquilo que assinamos em contrato, que aquilo que nós sonhamos juntos, aquilo que nós votamos no altar, não está sendo levado a sério. Mas veja que o profeta, ele dá uma direção para ela, mas não era para ela fazer isso de qualquer jeito. Era com respeito. Com respeito. E veja o que diz o versículo 14. O versículo 14 nos diz que enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. É lindo que Deus, Ele se revela para nós. Ele nos chama para perto para nos orientar com o desejo de fazermos mais felizes e viver os sonhos e os planos que Ele tem para nós. Ele nos dá orientações e direções para que a gente vá e faça o que precisa ser feito. Mas aqui o profeta Natan dá uma garantia a Batseba: eu não te deixarei sozinha. Meus amigos, Deus está dizendo para mim e para vocês: eu não te chamo para te colocar em esparro. As coisas que eu te chamei, que eu te revelei, que eu te prometi, que eu quero fazer com você através de você, por mais que te causem medo, por mais que pareçam difíceis, o objetivo disso não é te causar mal-estar, não é te colocar em situações de vergonha, de humilhação, não. Eu vou te respaldar. É o que o profeta está dizendo: vá, reproduza as coisas que você ouviu de mim. E enquanto você ainda estiver falando, eu vou lá e eu vou confirmar as suas palavras. Eu vou lá e eu vou respaldar aquilo que você está falando. E às vezes a gente fica se perguntando, mas por que não está acontecendo comigo? Porque às vezes nós não estamos nos comportando como Batseba. Nós entramos na presença das pessoas, seja nosso marido, nosso líder, um chefe, sem respeito. E nós falamos, colocamos o dedo na cara. E nós queremos ser respaldados por Deus e por sua palavra? Não, olha só o que diz o versículo 16. O versículo 16 nos conta que ela foi, se ajoelhou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei. Uau! Batseba era esposa de Davi. Ela era rainha, ela era amada por ele. Mas ela reconhecia que ele era o rei,
que ele era autoridade e que ela devia a ele reverência, honra, atitudes de submissão e de respeito. E ela foi respaldada pela voz do profeta. E ela poderia ter ido lá metendo o pé na porta, falando tudo que ela queria falar, tudo que estava guardado no coração e fazendo como a gente faz muitas vezes, botando o dedo na cara do marido e dizendo: você disse isso e isso pra mim, já tem 2 dias que você não faz o que você prometeu. E Batseba está aqui nos ensinando. Eu quero abrir um parêntese mais uma vez para nós mulheres. Batseba está nos ensinando como nós devemos tratar o nosso marido. Ainda que o seu marido esteja sendo omisso, ainda que o seu marido não esteja fazendo aquilo que ele prometeu e esteja com comportamentos que te irritam e te causam medo e insegurança sobre o futuro, a palavra do Senhor quer te orientar. A palavra do Senhor, ela quer te dar uma direção e ela está dizendo para você: não siga as modas, não siga os costumes, não siga as frases de efeito, não siga aquilo que a maioria faz. Você quer ter resultado? Você quer ter sua vida restaurada, seu casamento restaurado, sua vida frutífera? Siga aquilo que a palavra de Deus está te ensinando. Vá diante do seu marido, lembrar ele sim dos compromissos que ele fez com você, trazer à tona sim as promessas que foram feitas e estão esquecidas, mas com respeito, com humildade, com honra. Aqui, Batseba nos dá uma lição de como é a postura e o comportamento de uma mulher que quer alcançar algo diante do rei. E isso vale para todos nós quando nós estamos diante da presença de Deus. Não é porque nós somos amados por Deus, como Batseba era por Davi, não é porque somos queridos, somos filhos, temos autoridade, poder, regalia, não é porque expulsamos demônios, ouvimos a voz de Deus, somos íntimos de Deus que nós temos liberdade para entrar na presença de Deus e bater o pé e chutar a porta e colocar o dedo na cara de Deus e dizer para Deus o que a gente quer. Aqui o Senhor está falando conosco. Olhe a forma como você vai falar. Não é o que se fala, mas a forma como a gente fala também importa. Depois que Batseba chegou na câmara, no quarto do rei, se prostrou, ele perguntou a ela o que ela queria conversar, e a Bíblia conta que ela então começou a reproduzir as mesmas palavras do profeta Natan. Mas o versículo 21 é interessante porque diz: de outro modo, tão logo o rei meu senhor descanse com seus antepassados, eu e o meu filho seremos tratados como traidores. Essa frase aqui não estava na conversa de Natan e Batseba, ou pelo menos não de forma explícita. Eu entendo que dentro da conversa que Batseba teve com Davi, ela sentiu liberdade para abrir um pouquinho mais o coração dela e dizer não só aquilo que o profeta lhe confiou, mas também aquilo que estava escondido no seu coração. Aqui, Batseba fala para Davi dos seus medos, das suas preocupações, da sua ansiedade. Ela conta para ele que ela esperava que no futuro, após a morte dele, ela e o filho fossem tratados como traidores. E o profeta Natan não disse que era para ela falar isso, mas ela falou. E ela não foi repreendida por isso, sabe, irmãos? Eu vejo muita beleza nesse contexto aqui, porque eu entendo que a palavra de Deus, que o próprio Deus, ele não nos proíbe de expressarmos o que tem dentro do nosso coração. Se por um lado, ele está nos orientando a ter cuidado como a gente fala, a ter uma postura diferente, a ter respeito, aqui ele está dizendo: eu não quero que você seja um robô. Deus está dizendo para mim, para você: eu não quero que você seja um personagem. Cuide da forma como você vai falar, da forma como você vai chegar diante de mim, diante das pessoas, mas seja você, seja autêntica, sem violência, sem agressividade, mas fale aquilo que está no seu coração, revele os medos que estão no seu coração. Quantas vezes nós vamos conversar com as pessoas ou com o próprio Deus e nós não contamos aquilo que está dentro de nós? E aqui Batseba dá mais uma vez uma grande lição para nós. E ela abre um parênteses naquilo que ela foi orientada pelo profeta. E ela começa então a dizer aquilo que estava no coração dela. Ela revela para o seu esposo Davi. E a Bíblia diz que enquanto ela ainda estava conversando, assim como foi prometido, chega o profeta Natan para respaldar as coisas que ela estava falando. Que maravilha é saber que Deus é um Deus que cumpre promessas.
Então aqui no versículo 28 acontece algo muito esperado. Diz assim o texto: então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou de pé diante dele. Aqui existe uma sucessão de fatos que é importante eu destacar com vocês. Primeiro, Batseba falou aquilo que o profeta lhe confiou e também abriu o coração para o seu marido e rei Davi. Só que ela não teve uma resposta imediata. Ela precisou aguardar um tempo. Do versículo 21 ao versículo 28, um tempo passou. Do versículo 21, quando ela ainda estava encerrando as palavras, veio Natã confirmar tudo o que ela já tinha dito. E Davi certamente pensou, analisou e depois decidiu chamar. E aqui mais uma vez eu aprendo algo muito valioso com Batseba, que muitas vezes nós não fazemos. Nós entramos na presença de Deus, nós entramos na presença dos nossos maridos, chefes e figuras de liderança, de autoridade. Falamos o que precisa ser dito, respaldado pela palavra. Falamos da maneira certa, mas às vezes nós não esperamos a resposta. Temos ansiedade e pressa de sermos respondidas na hora que a gente quer. Quantos de nós não batemos o pé no chão e dizemos: só saio daqui quando você me responder? Quantas vezes mandamos uma mensagem no WhatsApp para o nosso esposo, para um chefe, para um líder, e nós ficamos enfurecidos e até endemoniados quando não somos respondidos na hora que queremos ou quando não somos respondidos. Batseba disse o que tinha que dizer, obedeceu à voz de Deus e ela se retirou e aguardou. Como diz o salmista, pela manhã eu oro, Eu falo com Deus e eu aguardo a sua resposta. Batseba nos ensina que é muito importante que a gente espere o tempo das coisas. E é no versículo 28, então, que ela tem a sua resposta. A resposta da sua obediência virá. Aguarde. Siga aquilo que Deus te falou e espere. Olha também o que fala o versículo 30. Davi chama ela para dar resposta e ele diz: hoje mesmo quero executar o que te prometi. O meu filho reinará em meu lugar. No versículo 30, eu creio que Deus está falando conosco que Ele é um Deus de já. Eu creio que Deus está falando comigo e com você que o desejo dele, de Deus, é cumprir o que Ele te prometeu. É te dar paz, segurança, é prover sobre suas necessidades, é te proteger. Os pensamentos de Deus para você, para mim, são bons, são pensamentos de paz. E o desejo de Deus é fazer isso já. Veja que Davi falou, hoje ainda, é como se ele estivesse dizendo que ele tinha pressa. Que engraçado, uma coisa que ele estava se arrastando há tanto tempo para fazer, tanto tempo de omissão, mas uma atitude de obediência, um comportamento adequado, uma espera paciente e intencional, pode fazer com que a sua resposta, com que aquilo que você deseja, anseia, aconteça muito mais rápido do que você imagina. E eu quero concluir com vocês caminhando para os últimos versículos, para esse texto tão rico, com grandes aprendizados, para um momento agora final, onde o rei Salomão já tinha sido estabelecido. Lá no versículo 40, a Bíblia diz que todo o povo o acompanhou tocando flautas e trombetas e celebrando com muito barulho. Diz o texto que o chão tremia. Aqui é a festa de celebração de Salomão, uma festa rápida que foi feita às pressas, porque lembra? Adonias, o rebelde, já estava reinando. E o chão tremia, e por causa do tremor e do barulho, Adonias, o irmão rebelde de Salomão, e todos os convidados que estavam na festa da rebeldia souberam disso, ouviram e souberam que estava acontecendo alguma festa naquele lugar. Então Joabe perguntou. Joabe era o braço direito de Davi, que também aqui está em um cenário de traição. Ele perguntou, o que significa essa gritaria e esse alvoroço na cidade? O versículo 42 diz que ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar.
E Adonias falou para Jonatas: entre, pois um homem digno como você traz boas novas. O versículo 43 diz: de modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu Salomão como rei. O Senhor tem uma má notícia para a rebeldia que se esconde na nossa vida, na nossa casa. A notícia de Deus para a rebeldia é que Ele está fazendo uma coisa nova. Sabe esse barulho? É como se Deus estivesse dizendo: ouça os gritos de libertação. A palavra de Deus é a luz que revela aquilo que a gente faz em meio às trevas. Não se engane, porque a palavra de Deus, embora seja digna de toda aceitação, ela ainda traz más notícias para o pecado que se esconde dentro de nós. Ali era um cenário de rebeldia. Então eles queriam saber o que estava acontecendo. Quando viram um mensageiro, eles pensaram: é um homem valente, vai trazer boas notícias. Mas Jonatas respondeu: de modo algum. A notícia que eu trago para você, rebeldia, não é boa. Para a rebeldia, para o pecado, a palavra de Deus é uma má notícia. E ela é má notícia porque ela quer nos libertar do pecado, da rebeldia e de todo o engano que se esconde em nós. Vamos finalizar com o versículo 45 e 46. O versículo 46 é um complemento do que a gente acabou de ler. O versículo 45, lá na parte final, diz assim: é esse o barulho que vocês ouvem. É como se Jonatas estivesse explicando para Adonias o que ele estava questionando. Você quer saber por que tem esse barulho todo aqui? Esse é o barulho que você está ouvindo. Boas novas. O rei já determinou que Salomão reinará. É como se Jonatas estivesse dizendo para ele: você achou que tudo que você está fazendo Deus não vê? Deus não viu? Você achou mesmo que essa festa rebelde, que essa traição, que essa autodeclaração de rei iria passar desapercebido? Não. Deus é um Deus que revela aquilo que está oculto. A palavra de Deus ainda revela e sempre revelará tudo que está oculto, como a gente viu em Hebreus e em Lucas. E o versículo 46 completa dizendo: ele diz: além disso, Salomão já está sentado no trono real. Não somente é uma notícia que está em movimento, ela já está estabelecida. Em outras palavras, ele está dizendo: esse barulho significa que a rebeldia já saiu. A sabedoria já está reinando. Quero convidar você para ser um Jonatas de Deus na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho. Para ser um mensageiro de boas novas, que parecem más notícias, mas na verdade são boas notícias. O que Jonatas veio fazer na festa da rebeldia foi dizer: acabou a palhaçada, a sabedoria já está reinando. Eu quero te convidar a dizer isso, sabe, na sua vida, a ser esse mensageiro, a profetizar e a dizer: na minha casa, na minha vida, na minha igreja, no meu trabalho, nos meus negócios, a sabedoria já está reinando. Chega de rebeldia, chega de pecado, a sabedoria de Deus já está reinando na minha casa. E eu quero concluir com vocês esse sermão contando como foi o fim dessa história. A festa de Adonias, o rebelde, acabou com a notícia de que toda a casa real já tinha um lado, já estava confirmado. O novo rei não era Adonias, era Salomão. Quem reinava naquela casa não era a rebeldia, era a sabedoria. Com isso, a Bíblia diz que todos os convidados, com medo, foram embora. Mas também existe um episódio de alvoroço no Novo Testamento. Um episódio de medo que acontece em um cenário de boas notícias. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Marcos 16. E vocês vão ver
que a ressurreição de Jesus é uma má notícia para os espíritos das trevas. A Bíblia diz que quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Ele disse: não tenham medo. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E a Bíblia nos conta no versículo 8 que, tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Duas mulheres, ou pelo menos duas figuras femininas. Uma, Batseba, que começa de forma trágica, com um episódio de adultério, mas termina aqui nesse texto de 1 Reis de uma forma muito inspiradora, fazendo aquilo que a palavra de Deus lhe orienta, sendo obediente à palavra de Deus. Aqui, outras mulheres, as mulheres da graça, as mulheres da nova aliança, que estão paralisadas diante do medo. Sabe, diferente do Antigo Testamento, onde a notícia era contra os inimigos de Salomão, pessoas de carne e osso, essa daqui, a notícia da ressurreição de Jesus, não é uma má notícia para seres humanos, mas sim para o reino das trevas, que é o nosso verdadeiro opositor. A Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Agora há uma mudança de aliança, já não é mais Adonias e os seus aliados. Agora a nossa guerra não é mais contra marido, não é mais contra o pastor, não é mais contra o pai, não é mais contra pessoas, é contra espíritos malignos. Potestades que a gente não enxerga, mas que estão fazendo a gente ser rebelde, que estão falando coisas que nos tornam rebelde, fazendo a gente acreditar na rebeldia, usando pessoas de forma rebelde. E hoje eu creio que de forma profética, Deus está me usando aqui para trazer essa palavra, para dizer: espírito das trevas, sejam confundidos, entrem em pânico e saiam. Eu quero te convidar a fazer essa oração, onde você estiver. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que a Bíblia é poderosa? Você crê que existe o espiritual e o sobrenatural? Que a sua luta não é contra pessoas, mas é contra espíritos? Então você precisa enxergar essa realidade. Não são as pessoas. Não são contra elas que você tem que guerrear. A notícia que você precisa carregar está aqui na palavra de Deus. E você deve usá-la contra os verdadeiros inimigos. Com fé, declarando, orando, profetizando, mas também se movendo e tomando atitudes e fazendo coisas na direção daquilo que você sabe que é o certo a fazer. O convite de Deus para as nossas vidas nessa hora é que a gente ouça a voz profética, ouça a palavra de Deus, que a gente se relacione com essa palavra e que a gente use ela como uma verdadeira espada, não para ferir as pessoas, não para matar as pessoas, mas para guerrear contra o reino das trevas, entendendo que eles, sim, são os nossos verdadeiros inimigos e que a rebeldia precisa ser combatida. Isso começa na minha vida e na sua vida. Que Deus abençoe você.